Meditação Cristã, do autor John Mahan, editora Paulus, 2019. Oração dos pobres. Na América Latina, a Igreja fez uma opção preferencial pelos pobres. Ela pretende converter-se de novo à missão de evangelizar os pobres, missão que é o sinal da chegada do reino de Deus. Evangelizar os pobres é restituir a palavra de Deus aos pobres. Eis o significado do movimento bíblico latino-americano. Evangelizar os pobres é restituir aos pobres a palavra que fala de Deus. Eis o significado da teologia latino-americana. Evangelizar os pobres é também restituir aos pobres a oração. Em certa tradição, que não é a verdadeira tradição cristã, a oração transformou-se num formalismo oficial. Repete fórmulas que o povo não entende e às quais ele se acostumou a atribuir um valor quase mágico ou mecânico. Para os pobres, não havia terceira alternativa. Ouvir respeitosamente as orações oficiais, mesmo sem entendê-las, ou repetir fórmulas pobres de uma religiosidade tradicional, sem criatividade, sem personalidade. Houve e há uma oração subdesenvolvida, sinal e expressão de uma cultura de subdesenvolvimento. A oração dos pobres não pode ser uma pobre oração, não pode ser o suspiro de resignação do escravo, não pode ser a súplica do desesperado que pede algumas migalhas do festim, não pode ser a petição do mendigo, não pode ser a expressão de uma passividade submissa diante do destino. A libertação dos pobres se exprime na palavra de homens livres, e essa palavra é a oração do povo de Deus. A oração cristã é a oração ensinada pelo Espírito Santo aos pobres. A oração mais profunda, mais pessoal, mais interior, mais mística, não é aquela que usa os artifícios de uma cultura sofisticada. Ela não precisa de conceitos complicados, nem de linguajar enfeitado. Ela não usa métodos refinados, acessíveis, somente depois de longo treinamento. Muito pelo contrário, ela é simples e de uma simplicidade somente acessível aos simples. Certa tradição ocidental tornou a oração complexa e difícil. Nasceu a ideia de que somente os religiosos, os monges, podem aprender a verdadeira oração interior e pessoal. Os pobres teriam que concentrar-se com orações populares. Os pobres teriam que contentar-se com orações populares, rezar o rosário, repetir invariavelmente Pai Nosso e Ave Marias. O Novo Testamento contém alguns exemplos de oração dos pobres. A oração dos primeiros cristãos foi a oração dos pobres. A oração dos antigos monges era a oração dos pobres, porque os monges eram trabalhadores manuais e letrados, sem formação intelectual. A oração na Igreja Oriental permaneceu mais fiel às origens, porque a vida religiosa não se tornou intelectualizada, burocratizada, formal. Ela permaneceu mais fiel ao trabalho manual e ao contato direto com o povo dos pobres. Hoje, precisamos restituir aos pobres a herança cristã. Hoje, como outrora, eles serão os mestres da oração. Provavelmente, os livros publicados nessa coleção não serão todos diretamente acessíveis aos pobres, porém, eles fornecerão aos agentes de pastoral um material que lhes permitirá entregar aos pobres uma inspiração adaptada à sua condição de trabalhadores manuais sem sofisticação intelectual. Com esse material, os agentes de pastoral poderão colocar o povo de Deus em contato com os mestres da oração de todos os tempos, os mestres que trataram de formar os pobres e os literatos e os iletrados, revelando aos simples a sabedoria que somente eles sabem entender. Estamos numa época de muita curiosidade intelectual. As elites procuram uma fonte nova de interesse religioso nas seitas orientais ou em doutrinas esotéricas. Por isso, precisamos entregar ao verdadeiro povo de Deus as fontes autênticas de uma oração de verdadeira libertação. A libertação
Não passa por sabedorias obscuras, por jogos intelectuais ou exercícios mentais sofisticados. Ela volta à maior simplicidade. Afinal de contas, a primeira e insuperável mestra da oração foi uma mulher humilde de Nazaré, autora da oração que não poderá ser ultrapassada, o Magnificat. Alguns quiseram, às vezes, estabelecer uma oposição entre a oração e a atividade pública, na vida de trabalho, nas lutas sociais ou nas conquistas políticas. Tal oposição, às vezes definida com muita precipitação, não tem fundamento nenhum. Jesus uniu sua atitude de oração interior total e sua longa atividade de oração com uma vida pública sem descanso. E a tradição mostrou, muito ao contrário de algumas afirmações superficiais, que a maior atividade social exige personalidades fortes, fortemente unificadas e capazes de renovarem constantemente as suas energias interiores. A maior intensidade de trabalho exige um profundo recolhimento interior e uma atitude de oração permanente. Em nosso mundo secularizado, muitos não dão a esse recolhimento interior o nome de oração, e o Deus que invocam no coração não recebe nenhum nome. Contudo, os verdadeiros líderes sociais, capazes de permanecer realmente humanos e livres no meio da atividade pública, são homens de oração que o digam com esse ou com outro nome. Um povo que se liberta precisa de vida interior, de personalização radical. A sua personalidade precisa desabrochar num diálogo interior permanente. Não há oposição entre pobreza e personalidade. O que faz a personalidade é uma oração personalizada. Nesta coleção, os leitores receberão fundamentalmente 3 categorias de obras: sobre a oração dos primeiros cristãos, sobre a tradição popular oriental da oração, sobre a tradição popular latino-americana de oração, sobre a oração das grandes ordens religiosas. Os próprios representantes dessas ordens se encarregaram de divulgar as obras mais importantes. Os franciscanos divulgam a oração franciscana, os carmelitas a oração dos e das grandes carmelitas, e assim por diante. Na coleção A Oração dos Pobres, pretendemos apresentar uma tradição mais popular que não foi assumida por nenhuma grande ordem religiosa. Introdução. Em novembro de 1976, a comunidade dos monges trapistas da Abadia de Getsemane convidou Dom John Main, OSB, para falar sobre oração. O texto seguinte é uma tradução destas conferências. Estas palestras constituem uma iniciação muito útil, em primeiro lugar, à compreensão da oração, como notaram várias pessoas na época em que os textos circularam na forma de manuscrito, e, mais importante ainda, à prática concreta da meditação dentro da tradição cristã. Embora as conferências tenham sido proferidas diante de uma assistência de monges, podem ser igualmente apropriadas a cristãos que vivem e trabalham fora dos claustros. Na verdade, manter essas palestras na sua forma original pode lembrar-nos que responder ao apelo de Jesus de abrir os nossos corações radicalmente e sem egoísmo ao Espírito não é privilégio exclusivo de uma elite de religiosos ou de especialistas da oração. Como diretor de um centro de oração na abadia de Elim, do qual fui fundador em Londres, como conferencista nos seus retiros e mais tarde como prior de uma comunidade beneditina em Montreal, Dom John Main apresenta sempre a mesma mensagem. Hoje em dia, cada um de nós enfrenta um desafio inevitável na proclamação do Evangelho, um desafio que se coloca na própria base da nossa fé no Evangelho e na autoridade com que a proclamamos. Tanto as raízes da nossa fé como as da nossa convicção devem ser algo de pessoal. Nossos contemporâneos nunca acreditarão no que pregamos
se não tivermos a autoridade da convicção e da experiência pessoal. O desafio lançado às comunidades cristãs, sejam elas monásticas, eclesiásticas ou seculares, é redescobrir o poder que possuem, transmitindo no dom do Espírito e reviver a santidade que lhes é própria pela redescoberta da oração. Dom John Main faleceu a 30 de dezembro de 1982 no Mosteiro de Montreal. Na época de sua morte, o trabalho por ele iniciado havia tocado e transformado a vida de inúmeros homens e mulheres que buscavam recuperar a dimensão contemplativa da sua fé. Esse trabalho é continuado pelos monges e oblatos da comunidade em diversas partes do mundo. Este livro foi o primeiro escrito por John sobre meditação. Como introdução à meditação na tradição cristã, é insuperável em simplicidade e testemunho de vida. Foi também o último trabalho que empreendeu, efetuando uma ligeira revisão poucas semanas antes de sua morte. Lawrence Freeman. Primeira conferência. Na sua primeira conferência, Dom John falou à comunidade de sua própria iniciação à meditação. Primeira conferência. Meus caríssimos irmãos, em São Bento, nessas conferências, espero partilhar com vocês uma compreensão e uma experiência da oração, que é algo mais que mera teoria. A teoria impessoal, por mais correta que seja, parece-me estar sempre a flutuar na estratosfera. Para que desça à Terra, precisa de um contexto pessoal e então será não somente correta, mas também verdadeira. Fui introduzido à meditação muito antes de ser monge, quando servia no serviço colonial na Malásia. Meu mestre foi um Swami indiano que tinha um templo logo à saída da cidade de Kuala Lumpur. Desde o nosso primeiro encontro, por razões oficiais, fiquei profundamente impressionado com a paz que ele transmitia e com sua sabedoria serena. Verifiquei com prazer que ele parecia disposto a ter uma conversa em nível pessoal comigo, uma vez concluído o assunto oficial. Tivemos então uma boa conversa. O Swami perguntou-me se eu era um homem religioso. Disse-lhe que era católico. Perguntou-me então se eu meditava. Respondi que tentava fazê-lo e, instado por ele, descrevi-lhe com brevidade o que conhecemos como sendo o método inaciano de meditação. Ficou silencioso por um momento e depois comentou gentilmente que sua tradição de meditação era bem diferente. Para o Swami, o objetivo da meditação era o processo de chegar a despertar a consciência da realidade do espírito do universo que vive em nossos corações, e recitou esses versos dos Upanishads. Ele contém tudo, todas as obras e todos os desejos, todos os perfumes e todos os sabores, e envolve o universo inteiro, e no silêncio ama a todos. Isto é o espírito que está no meu coração. Isto é Brahma. O Swami leu essa passagem com tanta devoção e tão profundo sentimento que pedi que me aceitasse como discípulo e me ensinasse a meditar à maneira dele. Respondeu-me: meditar é muito simples, só é preciso meditar. Se quiser aprender, tentarei ensinar-lhe. Sugeriria então o seguinte: vir até aqui meditar comigo uma vez por semana. Antes de iniciarmos a meditação, dir-lhe-ei algumas coisas, mas o importante é meditarmos juntos. Comecei a visitar o Santo Homem com regularidade e foi isto o que me disse na primeira visita. Para meditar, deve tornar-se silencioso, deve ficar quieto e precisa se concentrar. A nossa tradição ensina um modo de chegar a essa quietude, a essa concentração. Utilizamos uma palavra que chamamos mantra. Para meditar, deve escolher essa palavra e, em seguida, repeti-la com fidelidade amorosa e continuamente. Nisso somente consiste a meditação. Nada mais tenho a dizer-lhe.
E agora, vamos meditar. Assim, durante mais ou menos 18 meses, fui visitar esse santo homem de Deus. Sentava-se ao meu lado e com ele meditava durante meia hora. Disse-me que se minha busca fosse séria, era absolutamente necessário meditar 2 vezes por dia, durante meia hora. Meditar 2 vezes todos os dias, ainda me disse. Meditar unicamente quando me vem ver será frivolidade. Meditar 1 vez por dia será frivolidade. Se é sério e se quiser enraizar um mantra em seu coração, o mínimo será meditar logo ao acordar de manhã, durante meia hora, e o mesmo no fim do dia. É preciso que durante a meditação não haja na sua mente nem pensamentos, nem palavras, nem imaginações. O único som será o som do seu mantra, da sua palavra. O mantra é como um som harmônico. Quando ecoa dentro de nós, começamos a desenvolver uma ressonância que nos conduz à totalidade do nosso próprio ser. Começamos a experimentar a profunda unidade que todos nós possuímos em nosso ser. Então, o som harmônico faz surgir uma ressonância entre nós e todas as criaturas e toda a criação, e uma unidade entre nós e nosso Criador. Perguntei muitas vezes ao Swami: quanto tempo é preciso para isto? Quanto tempo precisarei para chegar à iluminação? Mas o Swami não levava em conta minha pergunta, tão tola, ou respondia com palavras que de fato resumiam o seu ensino e a sua sabedoria. Repita o seu mantra. Durante esses 18 meses, foi este o cerne essencial de tudo o que ele tinha a dizer-me. Diga o seu mantra. De volta à Europa, para ensinar direito no Trinity College, em Dublin, anos antes do advento dos Beatles e da descoberta da meditação transcendental, não encontrei de fato ninguém que soubesse realmente algo sobre a meditação, como eu agora a entendo. Primeiro tentei falar sobre o assunto com meus amigos sacerdotes, mas com surpresa verifiquei que minhas perguntas eram recebidas com muita desconfiança e, por vezes, até com hostilidade. Tanto quanto pude observar pelas minhas conversas, esses amigos praticavam com muita fidelidade a meditação do tipo jesuíta, sendo que os melhores dentre eles preparavam sua oração mental, percorrendo sistematicamente uma lista de pontos para a manhã seguinte. A mim, esse sistema parecia muito esotérico e um tanto complicado. O livro que parecia ter a maior influência entre esses sacerdotes muito sinceros era A Alma de Todo Apostolado, de Dom Chaltardi, que havia sido, conforme entendi, largamente recomendado nos seminários nos anos 30. Ora, em um livro que me parecia um tanto complexo, para mim, pessoalmente, havia toda a alegria e a expectativa da peregrinação da minha meditação na manhã e da tarde. Da manhã e da tarde. Havia incessantemente uma crescente atração para com a meditação, e esses momentos da manhã e da tarde tornaram-se o verdadeiro eixo sobre o qual se construía o meu dia. Nesta época, 1958, um sobrinho meu, filho de uma de minhas irmãs, ficou seriamente enfermo e faleceu. A morte desta criança teve um enorme impacto sobre mim e me colocou em face dos fatos da vida e da morte e de todo o sentido da existência. Ao rever toda a minha vida neste momento, fiquei profundamente impressionado pelo fato de que a coisa mais importante em toda a minha existência era a minha meditação diária. Decidi então estruturar toda a minha vida sobre a minha meditação e procurei fazê-lo, tornando-me monge. Ao tornar-me monge, contudo, deram-me outro método de meditação que aceitei em obediência à minha condição de noviço beneditino. Este novo método consistia na chamada oração dos atos, isto é, passar meia hora em atos de adoração, de contrição e de petição. Isto significava passar meia hora numa oração que consistia principalmente em palavras dirigidas a Deus, presente no coração, e em pensamentos, na mente, sobre Deus. Aceitei com o mesmo fatalismo expresso pelo poeta Alexander Pope. O que existe está certo. Esperei e adiei uma confrontação com o fato de que esta nova forma de oração
se tornava cada vez mais insatisfatória e, naturalmente, tornei-me cada vez mais ocupado como monge, de maneira que essa confrontação tornou-se cada vez menos urgente. Fazendo um retrospecto, considero este período da minha vida como de grande graça. Sem o perceber, meu mestre de noviços estava me ensinando a me desapegar daquilo que estava no próprio centro de minha vida. Aprendi a me desapegar desta prática que me era tão sagrada e sobre a qual eu procurava edificar a minha vida. Em lugar disso, aprendi a edificar a minha vida sobre o próprio Deus. Os anos que se seguiram foram desinteressantes em termos de desenvolvimento espiritual, porém, me mantive fiel à obediência, que era o fundamento da minha vida de monge. Creio também que em algum lugar nas profundezas de meu ser havia a fé de que Deus não me deixaria para sempre vaguear pelo deserto, mas me chamaria de volta a meu caminho. O importante é que eu voltasse segundo as condições dele e não as minhas. Finalmente, cheguei a uma fase desse retrocesso em que tudo parecia convergir para um adiantamento permanente de qualquer iniciativa para voltar a uma vida de oração mais vital. Fui nomeado reitor do Colégio de Santo Anselmo, em Washington, e achei-me mergulhado no período mais ativo de minha vida monástica. Os problemas mais urgentes eram angariar fundos para uma ala nova de salas de aulas, colocar alunos do último ano em universidades, fazer a avaliação dos exames. Em meio a tudo isso, no entanto, apresentou-se um jovem ao mosteiro à procura de algo sobre misticismo cristão. Tinha passado algum tempo com um sábio hindu e agora buscava a perspectiva cristã. Então, não sem certa malícia, dei-lhe o livro de Baker, Holly Wisdom, para começar o seu estudo, pensando que assim ficaria ocupado por algumas semanas a desvendar as frases longas e ousadas do autor. Para minha surpresa, o jovem reagiu com entusiasmo tão sincero e imediato que me senti obrigado a reler a obra. Começamos a leitura juntos e, como resultado, pouco depois começamos a meditar juntos. No livro de Baker, fiz a redescoberta do sentido da maravilha da vocação monástica, que nos anos sobrecarregados de atividade havia sido abafado. Ao mesmo tempo, cheguei a uma compreensão ainda, que apenas vislumbrada, da simplicidade da oração e de sua realidade presente. Em Baker, há também uma compreensão intuitiva do mantra, evidente nos trechos que tratam de atos e de orações comumente denominadas jaculatórias. O autor escreve com a convicção e a compreensão de alguém que percebeu os erros que, de uma ou de outra maneira, acabaram por levá-lo de volta ao caminho certo. Diz ele com autoridade. É fora de dúvida que as orações vocais, embora não muito prolongadas, nem feitas em grande solidão, não podem produzir o desejado efeito do recolhimento, onde o espírito da verdadeira oração contemplativa é desconhecido, e essa ignorância tem existido mesmo nas ordens de maior rigidez e austeridade. Assim, vemos como Germano e Cassiano, ainda que se tenham exercitado muitos anos numa vida cenobítica rigorosa, ficaram admirados ao ouvirem os santos eremitas discorrer sobre a oração puramente espiritual, livre de imagens. A frequência com que Baker lembra a insistência de São Bento em relação às conferências de Cassiano levou-me a lê-las com seriedade pela primeira vez. Foi com a maior admiração e espanto que li na sua 10ª conferência o que é dito sobre a prática de usar uma frase curta para chegar à tranquilidade necessária à oração. A mente expulsa e reprime deste modo a rica e ampla matéria de todo o pensamento e limita-se à pobreza de um único versículo. Lendo essas palavras em Cassiano e no capítulo 10 da mesma conferência sobre o método da oração contínua, voltei a me reencontrar e mais uma vez retornei à prática do mantra. A história de João Cassiano e seu amigo Germano, tanto como o ensino e a sabedoria das conferências, tem relevância impressionante para o mundo contemporâneo. Como milhares de ocidentais modernos voltam o olhar e viajam para o Oriente, esses dois jovens monges do século IV
Queriam, acima de tudo, aprender a orar e sofriam inquietos à procura de um mestre. Primeiro, foram ao mosteiro de Belém à procura de uma tradição viva, mas sofreram grande decepção com a mediocridade da vida que lá encontram, com as intempestivas controvérsias intelectuais de São Jerônimo. Por isso obtiveram licença para viajar ao deserto do Egito. Na nona conferência, Cassiano descreve a visita dos dois jovens ao abade Isaac, a quem pediram que lhes falasse sobre a oração. Isaac acolheu-os, falando-lhes evidentemente do fundo do coração e não apenas baseado em mera teoria. Falou de sua própria experiência, da essência de sua sabedoria, uma sabedoria aprendida na fidelidade constante à oração e às vigílias. Cassiano e Germano ouviram cada vez mais encantados o santo homem, percebendo que tinham encontrado o mestre. Escutavam com os corações ardentes, enquanto ele lhes falava da oração contínua. A resposta dos dois foi total. É isto que devemos fazer, devemos praticar em nossas vidas. Este recolhimento constante da santa presença de Deus, devemos realizar em nossas vidas o que este santo homem realizou na sua. Com o espírito cheio de fervor e desperto para tal realidade, dependem-se de Isaac, mas ao retornar às suas celas, param subitamente dizendo um para o outro o que muitos têm dito desde então. Sabemos que orar é tudo. Sabemos que queremos orar. Sabemos que o espírito daquele que fez ressurgir dentre os mortos vive em nós e dará vida nova aos nossos corpos mortais. Nós sabemos tudo isso. Se assim não fosse, não teríamos percorrido todo este caminho. Mas o que o santo abade não nos disse foi como fazê-lo continuamente, como chegar a este recolhimento e a esta oração contínua. Voltaram então a Isaac e, respeitosamente, embora um pouco impacientes, disseram-lhe: Pai, falaste-nos com amor e eloquência sobre a oração, quase nos deixaste cegos com as palavras de ouro pronunciadas. Não nos explicaste, entretanto, como vamos consegui-lo. A resposta de Isaac a esta explosão de idealismo juvenil foi ao mesmo tempo animadora e moderada. Parece tê-la previsto e mesmo ter posto à prova a seriedade dos jovens no seu intento. Creio que não terei dificuldade em introduzi-los no que poderíamos denominar o adro da oração, para que deambulem por seus recantos conforme ao Senhor aprouver conduzi-los, pois está próximo da compreensão aquele que sabe o que deve perguntar, e aquele que reconhece ser ignorante não está longe da sabedoria. Cassiano cria, com sutileza, o contexto necessário para esta revelação do abade Isaac nos primeiros capítulos da conferência. Inicia com a solene declaração de que a doutrina a ser exposta é tão importante que ninguém pode ignorá-la sem terrível blasfêmia e prejuízo grave à fé católica. Esta solene doutrina é personificada de maneira encantadora na seguinte história sobre o abade Serapião. Serapião era um dos mais respeitáveis anciãos da comunidade do deserto. Tinha caído havia muito tempo na heresia do antropomorfismo, isto é, criaria um Deus à sua própria imagem e semelhança. Para Cassiano, este é o grande perigo de toda a oração cristã, reduzir Deus à nossa própria medida para com ele dialogar, fazendo dele um ombro confortável onde possamos chorar à vontade, um ídolo que nos permita evitar o abismo que é ser outro que nós. Precisamos, pelo contrário, compreender sua transcendência absoluta e, ao mesmo tempo, sua total proximidade através do seu Espírito vivendo em nós. É a esta compreensão da oração que Serapião é conduzido pelo sábio Fotino. O Serapião, cujos 40 anos de rígida ascese no deserto não conseguiram livrá-lo da desnecessária solidão do antropomorfismo. Repito mais uma vez, não é pela teoria, mas pela prática que Serapião é iniciado ao que Cassiano insiste em chamar o caminho católico de oração. Oração sem imagens, que se restringe à repetição de um único versículo, a oração do pobre. Cassiano conta que quando os outros eremitas no deserto vieram rezar com ele cheios de alegria,
Quando souberam da conversão de Serapião à oração católica, Serapião rompeu em pranto, exclamando com gritos e lamentos: Tiraram-me o meu Deus, e agora não tenho nenhum a quem possa agarrar-me, nem sei quem adorar, nem a quem me dirigir. É um testemunho da sutileza de Cassiano ter sido essa história colocada no início da conferência. Em primeiro lugar, traz a teoria à Terra nesta comovente história da conversão de Serapião. Mais importante ainda, acentua o fato de que nenhuma consideração humana pode ofuscar a transcendência absoluta de Deus e o lugar essencial que esta verdade tem em nossa compreensão da oração. Mostra, sobretudo, que em toda a oração o próprio Deus é o agente principal, sendo sua primeira ação enviar-nos seu Filho Jesus. Portanto, se estamos verdadeiramente dentro da tradição católica de Cassiano, começamos a compreender que a oração cristã consiste essencialmente em dispor-nos de maneira que o murmúrio da oração de Jesus possa surgir em nosso coração. Em seguida, Cassiano relata as instruções de Isaac sobre a maneira como devemos repetir este mantra, este versículo. Isaac recomenda o versículo seguinte: Deus, vinde em meu auxílio, que São Bento pregava tanto e colocou no início de cada hora litúrgica, cantada ou recitada por seus monges. Cassiano, ao referir-se ao mantra, diz: Este mantra deve estar sempre no seu coração. Ao adormecer, seja repetido esse versículo, até que, moldado por esta palavra, habitue-se a repeti-la durante o sono. Ao despertar para um novo dia, o mantra deve antecipar todos os seus pensamentos e, no decorrer do dia, deverá cantar incessantemente no recôndito do coração. A metáfora da peregrinação ocorre com frequência ao nosso pensamento ao refletirmos sobre nossa vida ou mesmo sobre áreas de nossa vida. É uma metáfora que descreve muito bem as idas e vindas de Dom Augusto Becker até que encontrasse o caminho da tradição da oração cristã. Descreve também, com acerto, o esforço físico de Cassiano e seu companheiro Germano na viagem ao deserto do Egito. Ora, cada um de nós é chamado a seguir este mesmo caminho de peregrinação para descobrir em nosso coração a oração de Jesus. Tudo o que lhes disse esta noite é simplesmente o que consegui descobrir na minha própria limitada experiência. Não estou sugerindo ser esta a única maneira de rezar. Sem dúvida, há muitas moradas no reino do Pai, mas foi o único caminho que encontrei e é um caminho de grande simplicidade. Cabe-nos apenas encontrar nossa palavra. O ideal seria fazê-lo com a ajuda de um mestre e em seguida repeti-la com fidelidade, mas não quero que sejam enganados. Repetir a palavra de manhã e à noite, tenha-se ou não vontade, dia após dia, verão e inverno, exige bastante energia e determinação. Lembre-se de Serapião, mas se conseguirem realizá-lo, chegarão a uma compreensão da vida espiritual que lhes dará uma riqueza incrível. Se me permitirem, gostaria de terminar com essa curta citação das Escrituras. Por essa razão, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que ele conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior, que o Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim, tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 19. Segunda conferência. Em sua segunda conferência, Dom John falou na meditação como o caminho no qual verificamos pessoalmente a verdade da nossa fé. Segunda conferência. Nesta palestra, meus caros irmãos, gostaria de partilhar com todos minha experiência das verdades de nossa religião, através do tipo de meditação de que lhes falei ontem. Deus é nosso Criador e Pai, Jesus nosso Redentor e Irmão. O Espírito Santo habita em cada um de nós
de tal forma que somos, como acabamos de ouvir na bela liturgia das vésperas, cada um literalmente templo de santidade. Ora, a meditação é simplesmente o processo pelo qual nos harmonizamos com essas verdades sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o nosso próximo, pois em nossas meditações cotidianas nos distanciamos de tudo que se pode designar como imediato e efêmero e nos abrimos plenamente à grandeza e à maravilha de Deus, ao presente que permanece. Neste processo, conscientizamo-nos da nossa grandeza e libertamos nossa capacidade de nos maravilharmos. Poderíamos dizer igualmente que ao descobrir nosso próprio valor, descobrimos Deus, o Criador de todos os valores. Entendemos então o poeta inglês Gerard Manley Hopkins, para quem o mundo está pleno da grandeza de Deus. A palavra-chave do que acabei de dizer é libertamos. A meditação é um processo de libertação. Temos de libertar essas verdades em nossa vida. E parece-me, meus caríssimos irmãos, que muitas vezes nós, cristãos, temos vivido somente numa base meramente proposicional e o resultado do contexto de nossas respostas a Deus tem sido incompleto, muito estreitamente racional, um mero compêndio de créditos e fórmulas, mas na oração meditativa nós nos preparamos para a experiência plena da presença pessoal de Jesus em nós, sendo este pleroma a presença pessoal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vida total da Santíssima Trindade vivida em toda a sua forma em nós. Ora, é precisamente essa proposta que devemos libertar em nosso coração, libertá-la de sua forma meramente teológica e retórica, de maneira que possa viver, enriquecer e transformar nossa vida no que, nas palavras de São Pedro, é o centro mais recôndito do nosso ser. 1 Pedro 3,4. Assim, a meditação é também um processo de aprendizagem. É o processo de aprender a prestar atenção, a concentrar-se. É preciso atender, tanto no sentido inglês da palavra, de prestar atenção, como no sentido francês da palavra esperar. Temos todos que aprender esta única lição fundamental, se quisermos descobrir a riqueza plena da nossa fé cristã, a riqueza da nossa íntima união, do nosso comprometimento com Jesus. Na meditação, portanto, aprendemos a prestar atenção à presença pessoal de Jesus em nós. Começamos por aprender a não estar distraídos e permanecermos em paz e saborear em plenitude a maravilha da nossa criação. Aprendemos a cantar com o salmista, com o coração transbordante. Dou graças ao Senhor pela maravilha do meu ser. Salmo 138, 14. Gostaria de tentar insistir, meus caros irmãos, numa verdade que tantas vezes nos escapa na realidade prática de nossa vida diária. Vida diária que é tantas vezes totalmente ocupada com a mera atividade do dia a dia. É esta a verdade fundamental. Somos cada um de nós criados por Deus e, portanto, cada um de nós tem uma origem divina. Ora, esta é uma proposição rudimentar de nossa fé e que a maioria de nós aprendeu de cor rotineiramente bem cedo na vida. Daí, termos a tendência de nunca estar bastante conscientes plenamente deste fato, de maneira a libertá-lo de ser mera abstração e proposta envelhecida, permitindo que sirva a sua verdadeira função de ativar nosso espírito. Creio que isso foi mais ou menos a ideia do autor da carta aos Hebreus quando nos exortou vivamente. Deixemos de discutir os rudimentos da doutrina cristã. Não nos cabe lançar de novo os fundamentos da fé em Deus, mas prossigamos até a maturidade e, de fato, o faremos, se Deus o permitir. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 a 3. Se as pessoas refletissem, não proposicionalmente, mas diretamente na sua origem divina, não poderiam deixar de crescer diariamente no sentido, ainda que velado, do ambiente maravilhoso dentro do qual todos nós existimos. E esta qualidade maravilhosa de nosso ser não é diminuída, nem ameaçada, porém inimaginavelmente enaltecida pelo poder infinito e pela grandeza de Deus, nosso Criador. Esta verdade somente bastaria para nos sustentar
em pasmo e adoração para o resto da vida. Mas na revelação de Jesus, nosso irmão, nosso Redentor, descobrimos que temos não só essa origem divina, mas ainda que somos todos chamados a participar de sua natureza e do seu ser. Por isso é que temos, cada um igualmente e de maneira única, uma importância e um valor infinitos. Somos não só criados do nada por Deus, mas fomos cada um redimidos, libertados pelo seu Filho. E como garantia permanente de nossa origem e como garantia permanente de nossa importância e valor, Jesus enviou o seu Espírito para viver em nós, fazendo de todos nós templos de santidade. O próprio Deus habita em nós. A maturidade a que o autor da carta aos Hebreus exortava os fiéis estava longe de ser uma elaboração discursiva de propostas que ele denomina os rudimentos do cristianismo. Era antes a libertação das limitações e distorções inevitáveis daquilo que é meramente teórico. Esta maturidade se desenvolve, continua ele. De fato, os que uma vez foram iluminados e saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir. Hebreus 6, 4 a 6. Ora, conhecemos demasiadamente essas verdades no nível da teoria teológica. Na meditação, porém, procuramos conviver com essas verdades na prática, ou, talvez, mais exatamente, procuramos viver essas verdades. A oração meditativa não é um exercício intelectual no qual refletimos sobre proposições teológicas. Na meditação, não pensamos em Deus, nem em seu Filho Jesus, nem no Espírito Santo. Na meditação, procuramos fazer algo imensuravelmente maior. Procuramos estar com Deus, estar com Jesus e estar com o seu Espírito Santo, e não apenas pensar neles. Uma coisa é saber que Jesus é a revelação do Pai. Uma coisa é saber que Jesus é o caminho que leva ao Pai, mas é algo de totalmente diferente ter a experiência da presença de Jesus em nós, experimentar o poder do seu Espírito em nós e, nesta experiência, sermos levados à presença de seu Pai e nosso Pai. Quando refletimos sobre nosso estado de criatura, o estado que é nossa condição humana, começamos a ver que a oração, que é o nosso prestar atenção a esse relacionamento fundamental de Criador e criatura em nossa vida, não é apenas uma atividade periférica ou opcional, nem é apenas um dever. A oração é a experiência fundamental e básica de tudo o que somos. Em outras palavras, a oração é o processo pelo qual descobrimos não só quem somos, mas por que somos. Essencialmente, é o processo pelo qual prestamos atenção com total concentração à nossa natureza humana, de maneira que, estando atentos ao nosso estado de criaturas, tornamo-nos atentos ao nosso Criador. Santo Agostinho o exprimiu de maneira sucinta e maravilhosa ao dizer: primeiro deve ser o homem restituído a si mesmo, a fim de que, partindo dele próprio como se fosse uma série de degraus, possa elevar-se e ser conduzido a Deus. Assim, a oração ou meditação não é apenas um modo de fazer alguma coisa, mas é um modo de tornar-se alguém. Tornamo-nos nós mesmos, criados por Deus, remidos por Jesus e templos do Espírito Santo. Desse modo, meus caríssimos irmãos, na meditação, passamos além dos pensamentos, mesmo dos pensamentos piedosos. A meditação não tem tanto a ver com o pensar, mas com o ser. É na oração contemplativa. Na oração contemplativa, procuramos nos tornar a pessoa que somos chamados a ser, não por pensar em Deus, mas por estar com Ele. Estar simplesmente em sua presença é de todo e em tudo suficiente. Estar simplesmente em sua presença é deixar-se tornar a pessoa que ele nos chama a ser. Essa é a mensagem da exortação de Jesus, de procurarmos em primeiro lugar o reino, e tudo mais então nos será dado. Mas isso não é fácil para nós, condicionados que somos pela cultura contemporânea ocidental. Fomos todos condicionados pela estima excessiva desta cultura de atividade cerebral e estamos habituados a nos definir
com demasiada estreiteza como criaturas racionais. Parece-me que isso é uma das razões principais do empobrecimento de nossa vida de oração. A resposta da totalidade da pessoa a Deus foi despedaçada e só os fragmentos cerebrais e verbais estão ativos em nossa compreensão muito atenuada da oração. Nosso objetivo na oração cristã é permitir que a presença misteriosa e silenciosa de Deus em nós se torne cada vez mais não somente uma realidade, uma dentre várias, a que damos o que o cardeal Newman chamou assentimento nacional, mas a realidade que dá sentido, forma e motivação a tudo o que fazemos, a tudo o que somos. E assim, a oração não é o momento, mas não é o momento para palavras, ainda que belas e sinceramente expressas. Todas as nossas palavras são inteiramente ineficazes quando entramos em comunhão misteriosa com Deus, cuja palavra está antes e depois de quaisquer outras palavras. Na oração, portanto, procuramos o caminho da simplicidade, e foi isso que na minha própria experiência descobri como sendo o caminho do mantra. Ouçamos outra vez João Cassiano. Esta é a fórmula a que a mente deve agarrar-se incessantemente, até que, fortalecida pelo seu uso constante e pela contínua meditação, lance fora e rejeite a rica e abundante matéria de qualquer tipo de pensamento e limite-se à pobreza de um único versículo. O que lhes estou sugerindo é que existe um verdadeiro perigo para o homem religioso e, na verdade, para todos os homens, de viver nossa vida voltados para proposições em lugar de aprofundar nossa atenção, de estarmos despertos para aprender e nos comprometermos com a verdade viva que nos torna autênticos. Há um perigo real para nós, homens religiosos, de nos tornarmos facilmente presunçosos, insatisfeitos com nós mesmos, autocomplacentes, ao repetirmos nossas fórmulas e credos. Como, por exemplo, um político pode satisfazer-se facilmente falando de liberdade, fraternidade e igualdade, e o resultado dessa intelectualização excessiva de nossa vida é que, em muitos casos, tornamo-nos apenas pessoas semivivas, ou, para dizê-lo de um modo menos agradável, estamos semimortos, como as mulheres de Canterbury dizem na peça de Eliot, Assassínio na Catedral, peça que é afinal uma visão de meia-vida que levou à morte. Entretanto, temos continuado a viver, vivendo e vivendo parcialmente, juntando cuidadosamente os fragmentos. Ora, qual é o caminho para seguir em frente? Curiosa e paradoxalmente, é o caminho da pobreza. Todos os cristãos são chamados a viver certo espírito de pobreza em sua vida. Isto significa sermos todos chamados àquele grau de esquecimento de si que nos torna capazes de ser total e profundamente sensíveis à realidade do outro, Deus, nosso próximo. E isto, a meu ver, é o objetivo da pobreza religiosa, uma afirmação vivida da maravilha de Deus e de toda a sua glória. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que todo o nosso ser é um participar do ser de Deus e um reflexo desse seu ser. Esta é uma noção que precisamos considerar de novo, atualizar e tornar real em nossa vida. Temos tantas vezes, no passado, falado da pobreza em termos meramente negativos como apenas renúncia, quando deveríamos ter ponderado e entendido a inimaginável riqueza da pobreza cristã, na qual nos tornamos, como disse João Cassiano, esplendidamente pobres. Pela nossa pobreza vivida, admitimos e não somente afirmamos, mas também acolhemos a realidade da riqueza e da glória de Deus. E nesta admissão, afirmação e aceitação, cada um de nós se torna consciente de que nossa verdadeira riqueza e glória estão nele e não na mera posse de bens materiais. Assim, o espírito de pobreza é, no seu sentido mais profundo, uma afirmação de nosso valor infinito. Somos o sujeito ricamente valorizado do amor de Deus. Ora, o voto de pobreza que, como monges, assumimos, nos compromete a uma experiência permanente de Deus que penetra em nossa vida num nível muito mais profundo do que a simples renúncia a bens pessoais. A pobreza que nós, religiosos, nos comprometemos a seguir e a experimentar só é indicada e simbolizada
pelo desapego do dinheiro e da posse dos bens materiais. A verdadeira pobreza que havemos de praticar é um empobrecimento do egoísmo que isola. A verdadeira renúncia visa todas as tendências alienantes de um materialismo que pode facilmente construir em torno de cada um de nós barreiras tão reais quanto as grossas muralhas de uma cidade medieval ou o arame farpado que cerca o recinto de uma zona de segurança num bairro de luxo. Atrás dessas barreiras de auto-isolamento, podemos sentir-nos muito seguros, e, no entanto, nossa segurança não é a que resulta da aceitação de uma vivência harmoniosa com o nosso ambiente e com os que nos cercam. É, ao contrário, uma segurança que, afinal, depende da constante rejeição e repulsa indicadas pela violência com que estamos prontos a reagir contra todos os que ameaçam nosso isolamento, mas que têm isso a ver, estarão pensando com a meditação? Na meditação, na oração contemplativa, meditativa, procuramos praticar a pobreza fundamental, como disse João Cassiano, restringindo a atividade de nossa mente à pobreza de um único versículo, o mantra. E a afirmação de Cassiano é muito clara. Que por esse meio descobrimos as infinitas riquezas de Deus. Nossa segurança não se baseia então em forças negativas, mas está enraizada na única força positiva no cosmo, o próprio Deus e Senhor, conhecido na experiência que fazemos do amor de Jesus. Este é o fundamento, a rocha inabalável de toda confiança e coragem cristãs que conferiu autoridade às palavras e às obras de Jesus. Precisamos, portanto, ter o máximo cuidado ao empregar expressões como autorrenúncia. Na oração, procuramos realmente orientar todo o nosso ser à contemplação da bondade de Deus e do seu infinito amor, mas só podemos fazê-lo de modo eficaz após nos termos verdadeiramente aproximado de nós mesmos, pois a oração é o caminho que nos leva à experiência da verdade das palavras de Jesus. Aquele que acha sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la. Mateus 10, 39. Cabe-nos, porém, dar o primeiro passo para adquirir a necessária confiança e então fazer a entrega de nossa vida, de modo a reencontrá-la na pobreza deste único versículo na meditação. Daí a enorme importância da comunidade cristã. Quando vivemos como irmãos e nos sentimos respeitados e amados, vamos adquirindo a confiança necessária para penetrar no caminho da oração, no qual praticamos essa pobreza total e essa total renúncia. E a autorrenúncia cristã é sempre uma autoafirmação em Cristo. A meditação e a pobreza dela decorrente não é uma forma de autorrejeição. Não se trata de fuga, nem de desprezo de nós mesmos, nem ódio contra nós mesmos. Pelo contrário, estamos à procura de nós mesmos e da experiência de nossa capacidade pessoal e infinita de sermos amados. A harmonia do verdadeiro self, que está por detrás de todo o egoísmo, para além de qualquer atividade egocêntrica, é muito bem confirmada na tradição cristã. Santa Catarina de Gênova o expressa de modo sucinto. Meu eu é Deus. Nem posso conhecer a mim mesma salvo nele, mas para atingir o ponto onde sou eu mesmo, e é na meditação que respondemos a este convite, ou para empregar uma frase talvez mais feliz e exata do Oriente para nos realizarmos, temos de passar pela experiência radical da pobreza pessoal numa entrega decidida e corajosa. Mas aquilo a que morremos, aquilo que entregamos, é no pensamento do Zen, não propriamente o self ou a mente, e sim a imagem desse ego ou dessa mente que chegamos a identificar erradamente com o que na realidade somos. Ora, não é esta uma proposição que temos de desenvolver com inteligência imaginativa, como disse o autor de A Nuvem do Não Saber. Entretanto, o que de fato procura indicar é que na oração renunciamos essencialmente à irrealidade. A dor dessa renúncia será proporcional à extensão do nosso comprometimento com a irrealidade, à extensão com que aceitamos nossas ilusões como se fossem realidade.
Na oração, despimo-nos da ilusão do ego que nos isola e o fazemos por um ato de fé constante, concentrando todo o nosso ser em nos distanciarmos dessa ideia de nós mesmos e concentrando-nos no verdadeiro self criado por Deus, redimido por Jesus e templo do Espírito Santo. Devemos, antes de tudo, nos aproximar de nós mesmos pela descoberta do nosso verdadeiro self, mas temos ainda de aprender a penetrar no paradoxo que Jesus colocou diante de nós. Quem quiser encontrar a sua vida, psique, deve primeiro perdê-la. A meditação é a oração de fé, porque aceitamos livremente seguir o preceito do Mestre. Estamos dispostos a perder nossa vida para conseguir realizar plenamente nosso próprio potencial. E quando tivermos encontrado nosso verdadeiro self, nossa tarefa, por assim dizer, estará apenas no início, pois encontrarmos-nos com nós próprios, para retomar a expressão de Santo Agostinho, significa descobrir o degrau que nos levará a Deus. Então, e só então, encontraremos a confiança necessária para dar o segundo passo, que é deixar de olhar para o self que acabamos de descobrir e desviar o projeto de nós mesmos para focalizar o outro. Ora, a meditação é a oração de fé precisamente porque deixamos para trás a nós mesmos antes que o outro apareça e sem nenhuma garantia pré-fabricada de que ele vai aparecer. A essência de toda pobreza consiste nesse risco de aniquilamento. Esse é o salto que damos na fé, saindo de nós mesmos em direção ao outro. É o risco que envolve todo o amar. Assim, uma experiência mesmo breve da prática da meditação nos revela que o processo de autoempobrecimento é uma experiência contínua e cada vez mais radical. Este é um momento muito delicado no nosso processo de oração, pois quando percebemos a totalidade exigida pelo compromisso assumido, na profunda entrega de nós mesmos à oração, há uma tentação muito forte de voltar atrás, de fugir do apelo da pobreza total, de abandonar a meditação e desistir da ascese, do mantra e retornar à oração onde o centro somos nós e não Deus. A tentação é de retornar à oração que poderíamos descrever como a oração da piedade anestesiada, flutuante, a oração denominada por João Cassiano a pax perniciosa, paz funesta, e o sopor letalis, sono letal. Ora, é preciso transcender essa tentação. Jesus chamou-nos a perder nossa vida e não a emprestá-la, nem a tentar negociar condições mais favoráveis. Se perdermos nossa vida e somente se a perdermos, iremos encontrá-la nele. E na visão de Cassiano, restringir nossa mente a uma só palavra é prova de autenticidade de nossa renúncia. Nesta visão de Cassiano, renunciamos ao pensamento, à imaginação e até mesmo à autoconsciência, que é a matriz da linguagem e da reflexão. Mas procuremos entender com a máxima clareza porque renunciamos a todos esses dons de Deus na hora da oração, aquilo que o autor da Nuvem do Não Saber chamou de a hora do trabalho, hora da obra. Não bastaria dizer que renunciamos a tudo isso meramente porque nos distrai. Seria evidentemente um absurdo negar que são meios naturais primordiais de comunicação e autoconhecimento. Nem a eles renunciamos por considerar que não possuem lugar em nosso relacionamento pessoal ou social com Deus. É óbvio que toda nossa resposta a Deus na liturgia se baseia em palavras, gestos e imagens, e o próprio Jesus nos disse que podemos orar ao Pai em seu nome para obter tudo de que precisamos, como também pelas necessidades do mundo inteiro. Devemos estar sempre bem conscientes dessas considerações, mas creio que todos nós sabemos no âmago do nosso ser qual o verdadeiro sentido das palavras de Jesus quando nos convida a perder nossa vida de maneira a reencontrá-la. E nesse âmago, cada um de nós sente a necessidade de uma simplicidade radical. Experimentamos a necessidade de passar além de todas as nossas atividades para alcançar o princípio unificante da própria atividade, a causa e o fim do movimento. Em outras palavras, todos nós conhecemos a necessidade de nos regozijar pela existência de nosso ser no que tem de mais simples.
Ali onde nosso ser simplesmente existe, sem outra razão qualquer para essa existência, a não ser a de dar glória a Deus que o criou, ama e sustenta. E é na oração que experimentamos a pura alegria de simplesmente ser, havendo renunciado a tudo que temos, tudo pelo qual existimos ou sabemos que existimos. Estamos diante do Senhor Deus em total simplicidade, e a pobreza da única palavra ou do único versículo que Cassiano nos recomenda é o meio, na meditação, de perder nossa vida, a fim de podermos encontrá-la. É o meio de nos tornarmos nada para nos tornarmos o tudo. Terceira conferência. Na sua terceira conferência, Dom John respondeu a perguntas que lhe foram feitas pela comunidade. Terceira conferência. Dom John: meus caros irmãos, é um tanto difícil saber como proceder numa ocasião como esta, pois acontece, por vezes, que quando sugiro me façam perguntas, segue-se um grande silêncio. Talvez não seja assim hoje. No entanto, pareceu-me haver um modo prático de proceder. Eu lhes apresentarei um resumo muito breve do que tentei expor-lhes, baseado no que já ouvi dizer. O melhor dos mestres diz aos discípulos o que lhes vai dizer, e em seguida o diz. Depois diz-lhes de novo tudo o que lhes disse. Assim, brevemente, segundo meu entender, toda oração cristã é uma percepção sempre crescente de Deus em Jesus. E para chegar a essa percepção crescente, devemos conseguir estabelecer um estado de não distração, um estado de atenção plena e concentração. Isto significa um estado de vigília, de estar desperto. E tanto quanto pude concluir, dentro das limitações de minha própria vida, o único caminho que torna possível chegar a essa quietude vigilante e essa não distração, a essa concentração, é o caminho do mantra. Ora, eu desejaria tornar bem clara a seguinte afirmação. Tanto quanto eu o entendo, para São Bento, a vida monástica possui 3 elementos essenciais: oratio, oração, lectio, leitura, e labor, trabalho. Todos entrelaçados e harmonizados pelo amor, a mútua caridade. Nestes 2 últimos dias falei de oratio, mas evidentemente os 2 outros componentes são igualmente básicos, especialmente a lectio. A leitura da Bíblia, e sobretudo o Novo Testamento, é fundamental a uma resposta plenamente cristã. E no que concerne a oratio, existe mais de uma forma de oração cristã. Nós temos a oração litúrgica em comum, temos a oração vocal na qual participamos de maneira perfeitamente natural e temos nossa oração mais estritamente contemplativa. O que tenho descoberto, dentro dos limites de minha própria experiência limitada, quanto ao relacionamento dessas formas de nossa participação na oração de Jesus, é o seguinte: no decorrer dos anos em que tenho praticado a forma de meditação de que falei aqui, expondo seus princípios básicos, o ofício divino, a liturgia das horas, tornou-se para mim cada vez mais um encanto, uma alegria e cada vez menos uma obrigação, um dever a cumprir. Creio que isso acontece porque, como expliquei nestas palestras, a meditação descortina progressivamente diante de nós um horizonte e descobrimos a realidade de nossa fé. Certa vez perguntaram a Carl Jung, numa entrevista, se acreditava em Deus. Jung fez uma pequena pausa de alguns momentos, respondendo em seguida com simplicidade e mansidão: não, eu conheço, eu sei. Cassiano visa o mesmo fato quando, ao terminar a segunda conferência do Abade Isaac, afirma com insistência que a meditação nos conduz a um imundo em que a experiência é direta. Diz, por exemplo, que ao ler os salmos, não os lemos ou memorizamos apenas, mas aprendemos o seu sentido, não pela leitura do texto, e sim pela experiência. E o sentido das palavras da Escritura, diz ele, nos é revelado, não tanto por um comentário exegético, mas pelo que Cassiano denomina prova prática,
pois nossa própria experiência revela as veias e a medula da palavra de Deus. Walter Hilton é uma excelente testemunha de que não há incompatibilidade entre a oração contemplativa, oração vocal e oração litúrgica. É verdade que ele assinala certo desenvolvimento progressivo no decurso dessas formas de comunhão com Deus, não porém no sentido de que jamais alcançamos uma fase em nossa vida em que transcendemos a oração litúrgica ou a oração vocal. O que Hilton observa é um desenvolvimento, um crescimento na alegria com que nos entregamos a qualquer forma de oração apropriada em qualquer momento. E todas essas formas de oração são evidentemente complementares, contanto que as conheçamos pelo que realmente são. Portas que conduzem à incessante oração de Jesus, que é a sua volta amorosa ao Pai. Em todos os momentos de nossa vida, todos os diversos canais de oração têm um movimento convergente que nos une sempre mais intimamente ao Senhor Jesus no oceano universal de sua oração. Se conseguirmos ver a oração nesse contexto, estaremos, creio, em vias de transcender nossa exagerada consciência de nós mesmos, que é um obstáculo, e nossa preocupação com formas e técnicas. É preciso ter cuidado especial ao considerar a forma de oração de que lhes tenho falado, para não se deixar desviar, preocupando-se com a técnica. Poderia haver algo de mais simples do que escolher uma única palavra, como Jesus ou Abba. Acontece, porém, que ao ouvir pela primeira vez falar em meditação, há quem não perceba a simplicidade que é a essência dessa forma de oração. Estas pessoas se apegam ao que imaginam ser uma espécie de técnica esotérica estranha ao cristianismo. Ao tentar ensinar essa oração a pessoas na Europa ou nas Américas, constatamos que com frequência ficam bastante confusas ao ouvirem pela primeira vez a mensagem. A única mensagem a transmitir é que não há motivo para confusão, pois tudo é a própria simplicidade. Costumo recomendar a palavra Maranata, porque é aramaica, a língua que o próprio Jesus falava, e porque é provavelmente a mais antiga oração na igreja. São Paulo termina a carta aos Coríntios com essa palavra. São João também termina o Apocalipse com essa palavra. Ela ainda é encontrada na Didaquê, e assim por diante. Na nuvem do não saber, o autor nos incita a escolher uma palavra plena de sentido. Uma vez, porém, escolhida, diz ele, devemos nos desviar do sentido e das associações nela contidas e apenas escutá-la como um som. Maranata. Deste ponto de vista, é um mantra perfeito. Assim, um mantra é um meio muito simples para conduzir-nos com toda a simplicidade à presença de nosso Senhor. Se desejarem fazer-me algumas perguntas, poderíamos agora prosseguir. Pergunta: acha que foi importante, logo de início, meditar com seu guru, seu mestre, o piedoso Swami Hindu? John: foi certamente um grande auxílio para mim. Era um homem de santidade muito profunda e evidente, poderosamente possuído por Deus. Estar simplesmente a seu lado bastava para saber que estávamos na presença do poder de um ser humano realmente irradiante. E creio não haver dúvida alguma de que a maior necessidade da Igreja atualmente é esta: um número suficiente de pessoas que tenham esta sua autenticidade de mestre de oração, que possam pela sua vida e experiência realmente conduzir outros à profunda percepção de Deus em Jesus. Aprendi a meditar com um homem que não era cristão, mas certamente acreditava em Deus, conhecia Deus. E como li ontem à noite no livro dos Upanishads, ele tinha um senso profundo, vital, de ser habitado por Deus. Ora, é interessante notar que somente 15 anos após haver aprendido a meditar com o Swami, comecei a entender obscuramente o que meu mestre me havia ensinado e compreendi a incrível riqueza desse ensinamento quando exposto plenamente na visão cristã. Isso aconteceu quando estudei a doutrina da inabitação do Espírito Santo sob a orientação de Dom Cipriano Vagani. Não ter um mestre ou um orientador pode, em muitos casos, creio, sustar nosso progresso na peregrinação ou deixar-nos mais tempo do que o necessário em caminhos laterais ou becos sem saída. E há uma vantagem muito grande
para quem inicia a caminhada da meditação. Ter um mestre que, por seu total engajamento, cria uma atmosfera de seriedade e comunica um espírito de perseverança, ambos da maior importância para quem empreende esta caminhada. Pergunta: existe uma postura que favoreça a meditação? John: creio que para quem o consegue, a melhor postura para quem tem de meditar é ter a coluna ereta. Esta recomendação parece ser um fator universal em todas as tradições. Consegui-lo de joelhos ou sentado numa cadeira com os braços apoiados ou não, ou mesmo sentado no chão sobre uma almofada, ou ainda adotando a postura perfeita que é a do lótus, é questão de preferência pessoal, para não dizer de possibilidade física. Em nosso mosteiro de Ealing, em Londres, os jovens que ficam conosco por um período de 6 meses, habitualmente utilizam a postura perfeita, a do lótus, isto é, sentem-se no chão e cruzam as pernas com os joelhos bem perto do solo. Não sou capaz de imitá-los e sento-me numa cadeira, sempre porém com a coluna ereta. A importância da postura é, creio eu, a seguinte: esta forma de meditação leva a total relaxação e, ao mesmo tempo, a uma atenção plena. Walter Hilton é mais uma vez perfeitamente claro ao expor este ponto. Temos que conseguir chegar, dizer, a uma unidade completa na qual ultrapassamos as limitações corpóreas e descobrimos liberdade total. Santa Teresa diz algo parecido quando aconselha a optar por uma posição confortável para orar, de maneira a não sermos distraídos pelos incômodos do corpo. Ora, estar completamente relaxado e atento é algo de que a maior parte de nós ocidentais tem pouca experiência. Estamos relaxados e prestes a adormecer, ou então assistimos a um jogo de futebol, ou mascamos goma ou coisas parecidas, ou estamos totalmente despertos, com toda a adrenalina no sangue funcionando no nosso interior fisiológico. O que temos de aprender é harmonizar esses dois estados de conscientização. Daí a necessidade de assumir uma posição confortável e, contudo, alerta. Pergunta: poderia dizer-nos algo mais sobre nossa atitude em relação à palavra, à sua função, ou como poderíamos pensar sobre esta palavra? John: a arte da meditação consiste em repetir o mantra. É simples, porém exigente. O verdadeiramente simples raramente é fácil. Ao iniciarmos o grupo de meditação em Londres, fui visitar um amigo que é monge de Ramakrishna. Ele me diz: bem, estou muito interessado em ver que vocês católicos vão agora ensinar as pessoas a meditar. Diga-me então exatamente o que vai dizer-lhes. Contei-lhe resumidamente o que lhes tenho dito aqui. Sentem-se coluna reta, ereta, repitam o seu mantra e pronto. Meu amigo comentou: John, esta é exatamente nossa tradição de meditação, que nos vem do próprio Ramakrishna, através do Swami Vivekananda. Mas se o senhor disser isso a um grupo de ocidentais, não lhe acreditarão, pois lhes há de parecer demasiadamente simples. Assim eu o aconselharia a tornar a coisa um pouco mais complicada. Então, quando as pessoas vierem procurá-lo, diga-lhes que possui um conhecimento esotérico que lhe foi transmitido através da ordem monástica, numa tradição que vem de João Cassiano, e diga que tem um nome simpático. Aí as pessoas demonstrarão interesse, mas deve-lhes dizer que esse conhecimento é de tamanha importância que só pode transmiti-lo se vierem ao seu centro de meditação durante pelo menos 10 semanas ou algo parecido. Após o que poderá finalmente iniciá-los. E de fato, os que ensinam a meditação transcendental fazem mais ou menos isso. Meu amigo havia, sem dúvida alguma, aprendido o problema máximo que nós ocidentais enfrentamos em relação à meditação. Apenas crer na sua essência, na sua essencial simplicidade. Repetir a palavra de oração é em si extremamente simples, nada havendo de complicado quanto à técnica, mas para lhes dar uma ideia de como isso se desenvolve para a maioria das pessoas, eu lhe diria o seguinte: quase todos nós começamos a dizer o mantra na cabeça, Maranata. Ao longo dos anos em que venho orientando grupos de meditação,
verifiquei como as pessoas sentem geralmente necessidade de repetir o mantra desta maneira durante um tempo considerável, mas se fiéis à exortação de Cassiano para que se mantenha o mantra sempre presente. Ao recolher-se à noite, ao despertar pela manhã, ao dirigir-se ao lugar da oração, sempre atentos à preparação da meditação, o mantra começa a se enraizar e começa então, por assim dizer, a soar no coração e começamos quase a senti-lo num nível muito mais central de nosso ser. Poder-se-ia dizer que nessa etapa, que poderíamos chamar a segunda, nós o ouvimos. A terceira etapa é alcançada quando começamos a escutar o mantra, e é somente então que se começa realmente a meditar, quando se começa a escutar. Meu mestre costumava dizer-me: quando atingir esta etapa da escuta, é como se estivesse subindo com dificuldade a encosta da montanha e o mantra soa distantemente no vale abaixo. Quanto mais alto subir, mais fraco se torna o som do mantra, e chega afinal o dia em que o mantra não é mais de todo o ouvido. Ora, se lhes disse isso, foi para animá-los, pois embora tenha sido um prazer para mim estar aqui, infelizmente devo amanhã viajar, mas devo-lhes advertir que é preciso se aproximar da meditação com a mais total simplicidade. Não devem começar a refletir: em que etapa estarei agora? Estarei dizendo o mantra? Estarei fazendo soar o mantra? Ou em que altura já estarei na encosta da montanha? Deixará ele de soar de hoje às 2 semanas? Tudo o que há de fazer é apenas repetir o mantra com total simplicidade e total fidelidade, sem nada esperar nem antecipar. Pois esperança seria esperança pela coisa errada, conforme disse Eliot. Sustentam-nos as palavras de São Paulo: o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós e dará vida nova ao vosso corpo mortal. Pergunta: quais os conselhos que dá aos que desejam se preparar para meditar? As condições das pessoas que nos procuram são evidentemente muito diversas. Alguns moram sós, outros são pais ou mães de família numerosa e assim por diante. Mas o que recomendo a todos, dentro dos limites de suas possibilidades, é meditar logo ao despertar, isto é, antes que as distrações do dia os venham submergir. Para a maior parte dos que vêm meditar conosco, isto significa acordar meia hora mais cedo, antes do despertar da família, para meditar no momento do maior silêncio do ambiente. Quanto à segunda meditação, a maior parte tem em realidade de se ater ao que lhes for possível cada dia, o que recomendo vivamente a todos, e creio que o processo da meditação lhes faz descobrir. Parece-me ser este o testemunho universal de nossos grupos de oração, é que após se haverem entregue à meditação por um período de 6 meses mais ou menos, começam a considerar a sua vida sob um aspecto diferente, com novos valores. Todos nos dizem que descobrem uma nova qualidade em sua vida, que sérias mudanças começam a surgir, enquanto antes de haver optado pela meditação, estavam prontos a passar muito tempo ociosamente, olhando a televisão. Agora começam a sentir que o tempo é algo de muito precioso e aprendem a valorizá-lo. Assim, a TV prefere uma leitura do Novo Testamento ou de algum livro recomendado ao seu grupo de oração, ou de qualquer forma, uma ocupação mais séria. Eu diria que, de modo geral, a melhor preparação imediata a uma sessão de meditação é um período de silêncio, ou talvez a audição de uma curta peça musical. Cassiano comenta sucintamente na primeira conferência do Abade Isaac: devemos nos preparar antes do tempo da oração para sermos durante a oração o que desejamos ser. Como harmonizar a meditação com a ascese monástica? O fator comum é a pobreza. A resposta à pergunta é que todas as observâncias externas da vida monástica, todas as disciplinas estabelecidas por São Bento, têm por finalidade simplesmente de nos preparar a esta ascese central, em pleno âmago de nosso ser. De muitos modos, não é tão difícil praticar comunitariamente a pobreza, a obediência e a castidade. Todas essas coisas exigem muito, pertencem, no entanto, ao domínio externo.
e a castidade a partir do âmago do seu ser, no mais íntimo do coração, creio que então esta pessoa se situa no próprio âmago da ascese monástica, na fidelidade à simplicidade radical do mantra. Assim, creio que essa repetição da palavra de oração é uma forma de orar particularmente adequada à condição monacal, porque contém a pobreza e a simplicidade essenciais. A pobreza e a simplicidade da única palavra. Contém ainda a castidade essencial, o ser totalmente dedicado ao Senhor, a obediência essencial, a escuta ob audire, escutar, deixando que o mestre fale. E repito, creio que é somente quando pomos em prática essa total renúncia que João da Cruz denomina aniquilamento, é somente então que nossa identidade plena, nossa realidade total aparece. Ora, essa realidade plena, total, é sermos criados por Deus, redimidos por Jesus e feitos templos do Espírito Santo. Que diria em relação às distrações neste gênero de oração? Esta oração é o meio por excelência, o caminho mais seguro de lidar com as distrações, porque o fim que se propõe ao repetir uma única palavra é conduzir a mente à paz, ao silêncio e à concentração. Não consiste em tranquilizar a mente por meio de pensamentos piedosos apenas, e sim em transcender totalmente qualquer pensamento ou reflexão. E o mantra, destinado a servir a este fim, trabalha como um pequeno arado que atravessa a mente, pondo de lado tudo o mais. Aplanai os caminhos do Senhor. Recordemos o que disse Cassiano sobre esta oração, que ela lança fora e rejeita a rica e farta matéria de todo tipo de pensamento. É porque a mente é leviana e vagueia, é suscetível às imagens e aos pensamentos, como uma pluma, a mais leve brisa, que Cassiano recomenda o mantra como meio de transcender as distrações e alcançar a estabilidade. A essência, a arte de repetir o mantra, é repeti-lo, fazê-lo soar, escutá-lo, sem prestar atenção às distrações. Devemos dar prioridade, acima de tudo, à repetição do mantra. Gradualmente, à medida em que perseverarmos repetindo o mantra, as distrações se tornam cada vez menos uma realidade. Meu mestre dizia que temos 3 metas principais ao iniciarmos a meditação. Primeiro, repetir o mantra durante todo o tempo da meditação. Este é o primeiro alvo a atingir. Pode levar 1 ano ou 10 anos. O segundo é repetir o mantra com perfeita calma e tranquilidade, frente a todas as distrações que aparecem. E a terceira meta é repetir o mantra durante o tempo integral da meditação, sem distrações. Pergunta: podem a oração de petição e a de intercessão ser incorporadas a esta modalidade de oração meditativa? John: sim, esta é uma pergunta importante e oportuna. Creio que muitas pessoas considerem a meditação uma espécie de exercício estoico, durante o qual se está preocupado com o próprio crescimento na santidade ou na sabedoria, excluindo todos os demais relacionamentos e preocupações. É preciso compreender com clareza que a oração meditativa não é a única forma de oração. Como eu já disse, a oração vocal e litúrgica são formas de oração perfeitamente válidas e têm seu lugar próprio. No entanto, quando nos colocamos em meditação, nós nos abrimos plenamente a Deus, a sua presença constante em nós, na fé simples de que essa presença é tudo e engloba tudo. Nossos corações se abrem totalmente a esse amor e nossos corações estão também evidentemente abertos ao seu olhar perscrutador. Ele conhece com exatidão todas as nossas preocupações, nossas afeições, nossos temores, antes mesmo que os pronunciemos. E nessa oração, também denominada oração de fé, nós não articulamos nossos desejos, mas os oferecemos ao Senhor num silêncio pleno de fé. A pessoa que medita não é, portanto, um frio e seco perseguidor da sabedoria, mas um seguidor do Cristo que vem, origem e fonte de todo o amor. Vem para se deixar impregnar deste amor e, em seguida, transmiti-lo. Sim, na verdade, somos mediadores dos frutos de nossa meditação. Pergunta: como devemos repetir o mantra? Em que ritmo e frequência? John:
A meditação é, sobretudo, a oração da simplicidade. Devemos, então, cada um de nós aprender a ser naturais e a permitir aos processos naturais se desenvolverem segundo o seu próprio ritmo. Assim, cada um descobre o ritmo que lhe convém para repetir o mantra. A maior parte das pessoas utiliza a cadência da respiração. O importante é articular a palavra com clareza no silêncio da mente, silêncio que se aprofunda e se difunde incessantemente, e concentrar-se nela excluindo todo e qualquer pensamento. Recordemos, em primeiro lugar, dizer o mantra. Em seguida, fazê-lo ressoar no coração, finalmente escutá-lo com total atenção. Quanto à frequência, devemos repetir o mantra durante todo o tempo da meditação, no ritmo que melhor convém a cada um. Teremos por vezes a tentação de ficar parados, desfrutando o que já alcançamos, flutuando como que anestesiados no mundo nebuloso de nossa própria fabricação. A maneira de transcender essa tentação é a fidelidade absoluta ao mantra. Essa é a condição requerida para enraizar a palavra de oração em nosso coração. Meus caros irmãos, gostei imensamente de estar com vocês. Muito lhes agradeço pela sua bondade e maravilhosa hospitalidade. Sempre me lembrarei com grande afeição dos dias que passei aqui. Pós-fácil. Uma palavra pessoal de apreço de Dom Lawrence Freeman, OSB do Benedictine Priority de Montreal, sobre Dom John Mayne. A última etapa da rica e variada peregrinação de Dom John Mayne foi para ele, e não só para ele, de um extraordinário desabrochar e florescer espiritual que produziu frutos na vida de outros. Compreender o sentido da vida de John Mayne é aprender a singular unidade de orientação que o conduziu ao ápice em que culminaram seus derradeiros 10 anos neste mundo. Durante este período, ele se havia tornado o grande mestre da vida espiritual para um sem número de homens e mulheres que tentavam reencontrar a dimensão contemplativa essencial de sua fé. À medida que a história focalizar em sua perspectiva certa a vida deste homem de Deus, ele surgirá como um dos maiores espirituais empenhados na reforma da vida monástica e da vida religiosa, devido à ênfase por ele colocada na oração pura e no compromisso sério, diário, para com ela, fundamento necessário a toda missão e qualquer apostolado. Toda a vida de John Mayne, até chegar a essa fase final, foi uma preparação, uma série de etapas distintas que se iam abrindo, ligadas umas às outras, e que o conduziriam ao passo definitivo quando, aos 33 anos, fez a renúncia total a si mesmo e tornou-se monge. As raízes de sua família se encontravam na Irlanda, na província de Kerry, na costa oeste, onde do terraço de sua casa avistam-se no Atlântico as escarpas rochosas Skilling Rocks, pequenas ilhas onde viviam os primeiros monges celtas, numa heróica e absoluta consagração a Deus, e para além deste lugar santo, situava-se a América do Norte, para onde ele, herdeiro espiritual desses monges, levou sua singular união de urbanidade beneditina com a intensidade celta. Após haver trabalhado no serviço secreto do governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial e estudado direito no Trinity College, em Dublin, serviu no serviço colonial no Oriente, Malásia. Visitando a serviço um orfanato em Kuala Lumpur, conheceu um Swami, monge indiano, que o colocou no caminho da meditação, caminho que seria sua missão específica proclamar, culminância de sua vida e legado duradouro para os cristãos modernos. Terminada a guerra, John Mayne voltou à Irlanda para lecionar direito internacional no Trinity College e, algum tempo depois, foi chamado a Londres para exercer a advocacia no Fórum de Gray's Inn. Mais tarde, John foi admitido na Abadia Beneditina, em Ealing, em Londres. Ali iniciou uma peregrinação monástica que o levou a Roma, aos Estados Unidos e de volta a Londres, onde foi eleito coordenador dos mestres de noviços da Congregação Beneditina da Inglaterra. Nessa ocasião, fundou um centro de meditação cristã em Londres.
Teve então início a última e mais intensa etapa de sua vida. Em 1977, fui com ele a Montreal, respondendo a um convite da arquidiocese para fundar um mosteiro dedicado à prática e ao ensino da tradição cristã da meditação. Esse acontecimento foi o início do grande florescimento de seu ensino, que se tornou internacional com base no mosteiro por ele fundado, o Priorado Beneditino de Montreal, situado no bairro residencial de Mount Royal, com vista sobre a cidade. A vida monástica para Dom John era uma vida de generosidade total e abandono. Ele era paciente, paciência compreensiva posta à prova somente quando encontrava uma visão da vida que apoiava atitudes de intergiversação e estreiteza de espírito. A compaixão e fonte de sua autoridade extraordinária, direta, pessoal, era simplesmente a liberdade, a alegria, o generoso espírito de humanidade, frutos de seu compromisso absoluto. Dom John jamais permitiu que a religião diminuísse sua sensibilidade humana, nem que a seriedade de sua entrega inibisse seu senso de humor. A autoridade e a convicção com que comunicava a mensagem a ele confiada fluía da harmonia existente entre sua vida e seu ensinamento. Era sincero no que dizia e sabia o que estava dizendo. Tive o privilégio de viver com Dom John a experiência de um retorno à essência da vida monástica na formação de nosso mosteiro em Montreal. Houve grande expansão de seu espírito como resultado da concentração de energias anteriores. Foi uma expansão que tocou as vidas de todos os que entravam em contato com ele e levou nos últimos anos ao surgimento e extraordinário crescimento de uma singular comunidade de oblatos no mundo inteiro, que segue o caminho do mantra, por ele ensinado, e que compartilha com o mosteiro a tarefa de ensinar essa tradição. Dom John entendia a vasta comunidade internacional dos oblatos como uma comunhão, fellowship, pois evitava a expressão movimentos. Os livros Letters from the Heart, Palavra que leva ao silêncio, e a série de cassetes são, na opinião de recente recensão na revista católica inglesa The Table, não tanto obras sobre a oração, mas antes um incentivo à oração. Foi este o seu ensinamento: não pensar, não falar ou imaginar Deus, mas penetrar plenamente e pessoalmente no mistério. É mais fácil descrever o trabalho de Dom John de que falar de seu caráter. No entanto, como seu biógrafo está descobrindo, não se pode compreender o trabalho sem entender o homem. Conhecer o homem significou algo mais do que apenas grandeza. A grandeza não interessava a John Mayne. Ele o seguia a certa distância. Ela o seguia a certa distância, mas sem dúvida a grandeza há de alcançá-lo postumamente. Conhecê-lo era tocar de perto o mistério jubiloso de uma humanidade plenamente desabrochada que continua a se expandir no reino a que ele serviu. Ele sempre dizia àqueles que desejavam ser monges que alguém se faz monge porque tem que sê-lo, mas não por querer sê-lo. Certa vez perguntei a Dom John por que se havia tornado monge. Ele me respondeu que foi por sua vontade de tornar-se totalmente livre. Ele sempre anuía ao que sabia ser de seu dever fazer, encontrando nossa receptividade a fonte da profunda tranquilidade e da energia criadora que lhe eram peculiares. Este era seu ensinamento, consumado na maneira como enfrentou a morte, passando através dela a vida. Nada temos a perder, escreveu ele em uma de suas cartas circulares àqueles que peregrinavam com ele para o Espírito, a não ser nossas limitações. Ensinou-nos a viver em plenitude o momento presente. E assim continua a obra que ele iniciou. O momento presente de John Mayne se expandiu para além do visível, penetrando no agora perpétuo de Deus. Pouco antes de sua morte, John Mayne se aproximava do silêncio mais pleno da vida eremita, do silêncio que ele agora frui, porém as palavras por ele deixadas estão adquirindo um poder cada vez mais rico e persuasivo. Dom John Mayne, 1926 a 1982. John Mayne, nascido na Irlanda, tornou-se monge beneditino após haver trabalhado no serviço colonial do governo britânico
no Oriente e de ter lecionado Direito Internacional no Trinity College, Dublin. Aprimorou seus estudos teológicos no Santo Anselmo, em Roma, onde teve como professor Dom Cipriano Baghini, cujas aulas sobre a doutrina de cujas aulas sobre a doutrina da Santíssima Trindade o impressionaram profundamente. Antes de ser nomeado prior e mestre de noviços em sua abadia de Ealing, Londres, fora designado para o cargo de reitor do Colégio da Abadia de Santo Anselmo, em Washington. Fundou em Londres um centro de meditação que continua a ensinar e a partilhar esta tradição de oração monástica. Em 1977, a pedido do arcebispo de Montreal, Canadá, fundou o Priorado Beneditino de Montreal, mosteiro de vida contemplativa, em pleno centro da cidade. Por meio de seus escritos, gravações, retiros e conferências, Dom John, em diversos países do mundo contemporâneo, abriu o caminho da meditação, segundo a tradição cristã, aos muitos que buscavam uma orientação espiritual segura. Dom John passou deste mundo ao Pai em 30 de dezembro de 1982, no mosteiro por ele fundado e que continua sua obra, fundando em diversos países novos centros ou grupos de meditação cristã e, recentemente, um mosteiro em Dublin. Esses mosteiros se dedicam ao ensino e à prática da meditação cristã. É este seu serviço à Igreja e ao mundo, numa tentativa séria de viver em profundidade a vida monástica beneditina no centro urbano de uma cidade moderna. John Main considerava urgente a necessidade de redescobrir e recuperar, como tradição viva, o grande ensinamento da meditação cristã que nos foi legado pelos monges e eremitas, os pais do deserto, que habitavam as regiões desérticas da Síria e do Egito a partir do século IV, transmitida ao Ocidente pelo monge das Gálias, João Cassiano. Esta tradição perpassa toda a regra de São Bento. Dom Lawrence Freeman, discípulo de Dom John e cofundador, é o atual dinâmico prior do Benedictine Priori, em Montreal. Nasceu em Londres em 1951. Formou-se em Oxford, no New College, mestrado em literatura inglesa. Trabalhou em jornalismo, adquirindo também experiência do Merchant Bank em Londres, antes de ingressar na Abadia de Ealing. O Priorado Beneditino de Montreal. O mosteiro está tentando levar a profundidade da vida monástica beneditina à cidade moderna e já se tornou vasta comunidade espiritual, abrangendo diversos países. Os monges formam o cerne da comunidade com seu compromisso permanente ao ideal beneditino de uma vida harmonizada pela oração, o trabalho e o estudo, sustentados pela caridade. Ao lado da comunidade de monges existem os oblatos, homens e mulheres que vivem e trabalham no seu meio, mas partilham do ensinamento espiritual do mosteiro, bem como de sua tarefa de ensinar a meditação. O mosteiro recebe hóspedes por períodos curtos ou mais longos, de maneira que possam compartilhar com maior profundidade de uma vida centrada na oração. Uma carta circular, contendo ensinamentos sobre o caminho da meditação e notícias da comunidade, é enviada periodicamente aos que desejam recebê-la. Terminamos aqui a leitura do livro Meditação Cristã, do autor John Main.